Oi, boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos à nossa quarta live desse programa de melhorias. Estamos aqui com os nossos companheiros de trabalho, nossos irmãos, Dionísio e Maria, da Litoral Centro, né? Temos o Luiz Pissarro e a Cida Vasconcelos, da Regional São Paulo Centro também. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui relembrando o caminho, né, feito até o dia de hoje pelo projeto EAI-FDJ, que tem como objetivo principal ampliar e melhorar as condições de evangelização do ser. Como frente de trabalho, temos 4 vertentes aqui nesse começo. Atualização do programa, do curso básico de Escola de Aprendizes, revisão bibliográfica desses 2 programas, da escola e do curso básico, a plataforma de EAE e Escola Continuada, nós vamos trabalhar também, e a melhoria dos dirigentes e expositores, que nos tem trazido essa sequência de lives aqui, começou lá atrás, em agosto, com a tradição espiritual, depois, em outubro, tivemos o ambiente místico, depois tivemos o caráter iniciático, em novembro, e hoje nós temos o tema Reforma Íntima, que nós vamos ao start hoje, né, começar hoje. Lembrando que a escola é esse bem precioso nosso aqui, que nós temos que zelar por ela, né, e melhorar a cada dia. Todas essas apresentações que eu falei, está gravada lá no YouTube, e essa também vai ficar no YouTube gravado lá para a gente assistir a hora que a gente quiser, né. Serão realizados após a live, como tem sempre, as salas de estudo, né? A sala de estudo dessa live vai um pouco mais distante, vai ser depois da RGA, depois do dia 20, que está marcada aí conforme nós já programamos, né? Vocês vão receber um link para participar dessa sala, um link no e-mail de vocês, um link com o assunto ou o nome do e-mail lá, projeto e aí melhoria dos dirigentes e expositores, link, grupo de estudo, para que vocês se identifiquem do que se trata lá a mensagem, né? Mas procura olhar na caixa de spam, porque normalmente a caixa de spam, às vezes, depende do antivírus, ela joga lá, não deixa na principal, é importante sempre lembrar. E colocar na agenda de vocês essa chamada, porque é muito importante isso para nós, né? Para essa live de hoje, a Reforma Íntima, tá sendo sugerido algumas literaturas para nós, né? O livro Livre-Arbítrio, do Edgar Armon, o Manual Prático do Espírita, do Ney Pietro Pérez, Um Só Caminho, do Ubiraci Souza Leal, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. E ainda tem os vídeos no canal da Aliança, do dia 21 de outubro, né? Marca aí do dia 21 de outubro, e tem 2 vídeos lá que falam sobre as ferramentas de reforma íntima, tá? E tudo isso que eu falei, gente, está lá no site da Aliança, no alianca.org.br/projeto EAI-FDJ, dá uma procurada no site, vai estar lá na primeira página, para a gente acessar e ver alguma dúvida que tiver, pode nos contatar por lá também, tá bom? A nossa próxima live vai ser em abril, passagem de graus. Na quarta live vai ser trabalhado o grau de aprendiz e servidor, né? As inscrições serão em março, para a gente ficar atento que as inscrições vão ser no mês de março. E a última live vai trabalhar também passagem de grau, e vai trabalhar, nós vamos abordar o tema período probatório, escola continuada, e as inscrições serão em maio, a live no começo de junho, e no mês de maio as inscrições, para a gente ficar atento a isso. Tá bom, gente? Sejam todos muito bem-vindos, a gente vai estar encerrando por aqui, mas antes a gente quer dividir com vocês, compartilhar com vocês um presente. A produção do nosso programa está abrindo novamente 30 horas de inscrições, para a gente estar, aqueles que não conseguiram se inscrever, ter mais essa oportunidade de inscrever, lembrar alguém que
ficou sem inscrever, que gostaria de participar das salas de estudo, tem essa oportunidade agora, a partir de agora, até meia-noite da manhã, né, de segunda-feira, a oportunidade de se inscrever. Vamos motivar quem não se inscreveu ainda, eu sei que a maioria que está aqui ouvindo já está inscrito, né, mas leva um companheiro, leva o secretário, o monitor lá da turma, para participar, para a gente aprender junto, tá bom? Um grande abraço a todos, a gente agora vai envolver o nosso companheiro Dionísio, que vai fazer a preparação da noite. Dionísio, só um momento, boa noite a todos. Faltou nós trazermos a Cida para nosso... Desculpa. Assim, ela vai nos ajudar também na noite de hoje. Cida, me desculpa, eu achei que eu tinha colocado todo mundo já na tela, eu que coloco, gente, é minha culpa, né, de não colocar ela. Falei o nome dela, mas não coloquei. Seja bem-vinda, Cida, aqui no nosso grupo. Mas estou aqui. Obrigada, gente. Vou até trazer uma lembrancinha para o pessoal lá da Argentina que está entrando, pedindo para todo mundo falar devagar, porque tem muita gente de fala espanhola assistindo e eles querem entender tudo. Muito bem. Fala o recado. Então, boa noite a todos. Vamos, nesse momento, iniciando o nosso preparo para a nossa live de hoje. Vamos fechando os nossos olhos e agradecendo ao nosso Pai Celestial, nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso Mestre, aos mentores espirituais desse trabalho, o projeto IAFTJ e o Melhoria, com dirigentes e expositores, nos ligando a todos, nos ligando também aos nossos guias, aos nossos mentores, aos nossos protetores individuais, irmãos queridos que estão sempre junto a nós, protegendo, amparando, guiando, intuindo e inspirando para que nós possamos fazer sempre o nosso melhor e sermos também cada vez melhores. Nos ligamos também aos irmãos que fazem o trabalho de higienização, de limpeza dos nossos ambientes, dos nossos lares, já que estamos nos nossos lares nesse momento. Nos ligamos a Ricardo e seus cavaleiros, solicitando que possa fazer a proteção de todo esse trabalho na noite de hoje. Nos ligamos com muito carinho às fraternidades do espaço, a Fraternidade dos Humildes, com o Dr. Bezerra de Menezes, a Fraternidade do Trevo, com Razinho, a Fraternidade dos Discípulos de Jesus, com Edgar Armon, a Fraternidade dos Essênios, Fraternidade do Profundo Conhecimento, e todas as fraternidades ligadas à aliança e a esse trabalho. A esses irmãos, nós nos ligamos através da prece. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Agradecemos e nos elevamos até Ismael, guia espiritual do Brasil, irmão que tem a tarefa de evangelizar o nosso país. Agradecemos a permissão de encarnação aqui no Brasil, na região em que estamos, e agradecemos por todas as possibilidades de estudo, de aprendizado, de trabalho, de evolução que nos é ofertado. Agradecemos a Ismael e nos elevamos até as paragens de Maria de Magdala, irmã querida que, para nós, é exemplo de transformação interior, de reforma íntima. A Maria de Nazaré, Mãe Santíssima de Jesus, para nós, exemplo de amor, de carinho e resignação. Que essas irmãs queridas possam, nesses tempos de pandemia, envolver toda a nossa humanidade nos fluidos amorosos que emanam de seus corações. Agradecemos a elas e solicitamos que nos eleve até Jesus, o nosso Mestre. Jesus, guia espiritual do nosso planeta, da nossa humanidade,
Agradecemos a Jesus por ter vindo até nós, por ter trazido sua luz, seus exemplos, seus ensinamentos, seu evangelho, que para nós deve ser um roteiro de evolução para o nosso espírito. Agradecemos a Jesus, pedimos que nos ilumine, que nos proteja, que nos fortaleça na fé, que nos auxilie na nossa caminhada evolutiva, que potencialize a nossa fé, coragem, inteligência, sabedoria, saúde, perseverança, para que possamos continuar firmes nesse caminho de aprendizado, de trabalho e de busca de evolução para o nosso espírito. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus e nos elevamos até Deus, o nosso Pai Celestial. A Deus, nosso Pai, agradecemos pela oportunidade desta vida, desta encarnação, que nos permite trabalhar pela evolução do nosso espírito. Agradecemos a Jesus, a família que nos trouxe ao mundo, a família que constituímos, o que somos, o que temos. Agradecemos o alimento de cada dia, o ar que nós respiramos, o nosso trabalho, os nossos amigos, e também por aqueles que se consideram inimigos. Agradecemos ainda por nossa saúde nesses tempos de pandemia. Agradecemos por todos os momentos que nos é ofertados. Momentos bons, maus, alegres ou tristes, mas já sabendo nós que são todos necessários ao nosso processo evolutivo. E agradecido a Deus, nosso Pai, por tudo, agradecemos com a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feito, Pai, a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, e perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim, nesse momento, nós vamos envolvendo com muito carinho o nosso irmão Luiz Pizarro, para que ele possa fazer as nossas vibrações. Graças a Deus. Boa noite, amados e queridos companheiros. Que a paz e a serenidade de Jesus esteja em nossos corações, envolvidos pela espiritualidade que dá sustentação e acompanha esse nosso encontro. Vamos vibrar pelo equilíbrio do universo, mentalizando que um foco de luz envolve nesse instante o nosso planeta Terra, afastando as nuvens escuras que tentam envolver. Vibremos por países e regiões que passam por conturbações políticas, econômicas e sociais. Vibremos pelos dirigentes e governantes dessas nações, para que possam conduzir sua população com mais amor, justiça, sabedoria e bondade. Vibremos juntamente com Ismael pela paz e serenidade em nosso país. Vibremos também por filosofias e religiões que procuram ajudar o homem na sua trajetória evolutiva. Em especial, vamos vibrar pelo nosso movimento de Aliança Espírita Evangélica, na condução da infância, dos jovens e dos adultos na sua jornada evolutiva. Vibremos, em especial, pelo nosso programa de Escola de Aprendizes do Evangelho, envolvendo nesse instante todos os dirigentes, assistentes, secretários e alunos, com muita luz, paz, serenidade, determinação, perseverança e vontade de trabalho. Envolvemos também todos os nossos participantes dessa live. Em função do momento que passa o nosso planeta, vamos voltar nossa atenção agora
para toda a equipe de médicos, enfermeiros e demais colaboradores que estão envolvidos no tratamento desta pandemia. Procurando também envolver os cientistas e seus colaboradores numa vibração muito amorosa, estimulando-os a estar em perfeito contato com a espiritualidade superior, intuindo o caminho que deve ser direcionado o seu trabalho. Vamos também, meus companheiros, vibrar por todos aqueles que passaram pelo desencarne em função dessa pandemia. E assim, todos em sintonia, voltemos a atenção agora para este nosso momento, procurando projetar muita luz para nossa palestrante expositora da noite, trazendo a ela paz e serenidade na condução do nosso assunto. Que assim seja, graças a Deus. Minha amiga Maria, Graças a Deus. que esteja toda a paz consigo. Muito bem. Então, uma boa noite a todos. Obrigado, gente. Boa noite. Muito obrigado. Agora estamos cá. Maria, muito me envolver com muito carinho. A gente está todo ouvido aqui para a sua explanação de hoje. Deixar você à vontade. Deixa eu baixar. Muito bem. Uma boa noite a todos. Que a partir de agora, nossa mente e o nosso coração possam realmente estarem mais ligados e que Jesus esteja conosco, nos abençoando e nos inspirando para o trabalho desta noite. Porque falar de reforma íntima é um trabalho, é uma responsabilidade, é um compromisso. E compromisso que nós assumimos quando decidimos encarnar nestes tempos. E a nossa aliança dentro desta proposta de trazer a nós uma maneira de ser melhor dentro do projeto que nós estamos tratando aí já há algum tempo, nós vamos buscar compreender um pouquinho melhor. E o programa de melhoria de dirigentes expositores neste contexto, nós já fizemos, o Luiz já contou para a gente, nós já fizemos aí trouxemos 3 assuntos que, de uma maneira geral, são os macro conceitos da escola e que a partir de agora até o último, mais 2 temas que nós temos pela frente, aí nós entramos um pouquinho mais na questão da prática da escola. Não tanto, nós vamos perceber isso. Porém, é um processo. E aí a questão da reforma íntima, o tema todo está trazendo isso para nós, reforma íntima, compromisso com a evangelização do ser. Nós imaginamos contar sobre esse tema de várias formas. E aqui eu quero deixar o meu agradecimento a essa equipe do próprio projeto, que particularmente nos apoiaram, nos inspiraram e nos ajudaram. A todos, sem exceção. E a todos vocês que estão hoje aqui conosco, nos ouvindo e nos assistindo pela internet. Agora a gente está aí no mundo, como dizem. Porém, levando em consideração a seriedade do assunto, nós vamos iniciar, quando se trata de reforma íntima, por algumas questões que nós entendemos que são importantes e que são pertinentes ao homem. E essas questões nós buscamos lá num texto que nós encontramos do Trevo, que trata especificamente de 2 delas, que vai introduzir o nosso assunto da noite de hoje. Eu me conheço
tenho consciência de quem eu sou? Quando nós paramos para responder essa pergunta, nós vamos falar assim: claro que eu me conheço. Eu sou fulana, nasci em tal lugar, moro em tal lugar, fiz escola em tal lugar, tenho tantos filhos. Se tenho consciência ou não, claro, sei exatamente quem sou. Mais ou menos assim que, de uma maneira genérica, a maioria de nós poderia estar respondendo dessa forma. Outras questões que vêm na sequência, que daí nós trouxemos desse texto, diz assim para a gente: bem, parece que começo a me comportar de um jeito que não me agrada, mas eu não consigo parar. Por que isso acontece? O que posso fazer? Então, percebam, quando a gente responde quem nós somos e que nós levamos esta pergunta, tentamos interiorizá-la um pouquinho mais, nós começamos a compreender que não é bem assim. Algumas atitudes nossas durante o dia, nos relacionamentos com as pessoas, em família, no trabalho, na rua, nos desagradam um pouco. E é por isso que, e quando nós tomamos consciência disto, é que alguma coisa caiu, é como a gente começa a tomar consciência, mas poxa, eu não imaginava que isso me desagradava. Mas por que isso acontece? Por que me desagrada e eu não tenho força, não tenho coragem, não tenho atitude para que isso possa estar sendo mudado na nossa vida, na minha vida? E quando então eu quero efetivamente mudar esse comportamento, mudar essa atitude que me desagrada, que às vezes pode até estar causando algum mal ao meu redor, é que daí eu paro para pensar e verificar o que então eu posso fazer. E nesse contexto do que podemos fazer, a doutrina espírita traz para nós algumas medidas que ela chama de medidas imprescindíveis, que também nós trouxemos de um texto lá do Trevo. De uma maneira muito macro, ela traz para nós 6 medidas, que é, primeira delas, aqui nós não fixamos ordem de importância, por favor, só uma questão de orientação para nós, né? Para que a gente fixe objetivos de aperfeiçoamento moral. Mas será que eu preciso mudar alguma coisa moralmente? Se nós analisarmos aquela primeira pergunta, a gente vai observar isso, né? Moralmente, o que eu estou fazendo que preciso mudar em mim? Enriquecer o nosso dia a dia do conhecimento espiritual. Nós tivemos aí, a última live nossa foi justamente da questão da iniciação espiritual, onde nós trouxemos conceitos desta iniciação espiritual. Porém, esse conhecimento espiritual, quando nós passamos por esse processo de começar a olhar para dentro de nós vamos compreender que a gente já tem um pouquinho de noção disso. Outra coisa que a doutrina nos fala de uma maneira geral é estimular continuamente o bem interior. Fazer coisas boas, pensar coisas boas, ver coisas boas, conversas sadias. Desta forma, a gente poderá estar estimulando o nosso bem, o nosso interior. Trabalhar pelo nosso aprimoramento, autoaprimoramento. E quando nós falamos em trabalhar, nós vamos perceber que não é só trabalhar esporadicamente. Quando nós efetivamente compreendemos que muitas coisas nós não gostamos em nós vamos ter que implementar muita boa vontade, muita tenacidade, muito querer. E outra questão é o orar. Jesus já disse para nós, né? Orai e vigiai. Por isso que nós trouxemos aquele tema do ambiente místico, onde dentro desse processo que nós queremos nos interiorizar um pouco mais,
O ambiente que nós vamos formar através da prece diária vai nos ajudar nesse processo. Então, compreender o ambiente místico, compreender a iniciação, foi importante para que a gente agora tome tudo isso como bases para nós darmos sequência a esse processo de autoconhecimento através da reforma íntima. Nós temos, então, quando nós falamos de reforma moral, por exemplo, um caminho para a gente mudar aquilo que nós não gostamos em nós, que é renovar aquela atitude. Uma coisa muito simples, por exemplo, se nós, de repente, observamos que ao sair de casa a gente bate o portão de casa ou bate a porta. Aquilo me incomoda. Mas eu faço aquilo, às vezes, não é nem porque eu gosto de fazer, mas, de repente, uma batida de portas, poxa, eu não preciso sair de casa batendo porta. O que eu faço para mudar isso? Então, vamos perceber que a reforma íntima começa por coisas muito pequenas, detalhes da nossa vida. E essa reforma moral vai, então, nos ajudar naquilo que é a finalidade da nossa vida, que é a busca da felicidade. Nós estamos aqui neste planeta, não é para sermos pessoas entristecidas, pessoas doentes. Nós estamos neste planeta para sermos pessoas felizes e para contribuir para que ele possa ser um planeta efetivamente regenerado. E que se nós, no dia de hoje, nós tivermos essa oportunidade de dar um sorriso e apenas uma pessoa falar para nós, olha, que bom que eu conversei contigo hoje. Talvez a nossa tarefa nesse mundo, como a gente já ouviu de algumas pessoas, possa estar cumprida. Então, esta é a finalidade da nossa vida, fazer o bem, em primeiro lugar para nós. Pode parecer um pouco egoísta, né? Mas não é, nós vamos ver que não é. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aquele capítulo do sede perfeitos. Ali resume-se todo esse trabalho nosso em termos de mudança de atitude, em termos de transformação. E lá no Livro dos Espíritos, naquela passagem do Santo Agostinho, ele relata essa questão do conhece-te a ti mesmo. Como é que nós fazemos, como é que eu faço, como é que eu me conheço, se eu já sei quem eu sou, como nós falamos no começo. Mas o Santo Agostinho nos dá uma receita lá. Nós não vamos entrar no mérito, mas resumidamente, ele só diz para a gente que é para a gente, ao final do dia, indagarmos em nós, se nós fizemos todo o bem que podíamos e se nós não deixamos nenhuma pessoa entristecida. De uma forma muito simples e muito resumida, né? Então, nós temos aí, lá no Ney Prieto, naquele livro Manual Prático do Espírita, 6 perguntas básicas do que seria esse processo de reforma íntima. Como é que nós fazemos essa transformação, né? O que é a reforma íntima? Bom, o que é nós vamos responder ao longo do processo no dia de hoje, né? Por que fazer reforma íntima? Justamente para mudar coisas que nós não gostamos em nós, né? Para que fazer essa reforma íntima? Para que nós estejamos de bem conosco e com as pessoas ao nosso redor. Onde fazer essa reforma íntima? Em nós. Não é no vizinho, como nós costumamos falar, não é no filho, não é no marido, no amigo. É em mim, em mim. Quando fazer essa reforma íntima? Aí aqui cabe uma questão bem importante. É agora. Já passou o tempo e isso vem nos contando os nossos amigos espirituais, a nossa doutrina, o nosso movimento. E aí, como fazer? Aí é aqui que nós gostamos de tratar esse assunto, né? Como fazer a reforma íntima? Nós temos aí dentro do nosso processo de autoconhecimento e dentro do nosso processo de reforma interior, como é que a gente pode fazer isso, né? A Aliança Espírita Evangélica tem aí uma possibilidade para que isso possa acontecer. Através do quê? Como é que pode ser feito isso, então? Que é a própria escola de aprendizes do Evangelho. E ela pode ser um caminho de reforma íntima. E por que nós falamos que ela pode ser?
Vamos deixar essa pergunta de molho e ao final a gente retoma ela, tá bom? Se eu esquecer, alguém me lembra, por favor. Né? Por que que ela pode ser esse processo de reforma íntima? Porque vai depender muito de nós, né? Então, para que a gente possa introduzir o assunto, nós buscamos, e aqui é uma tabela que nós trazemos sempre dos cursos de dirigentes expositores, que nós trazemos de uma maneira geral o que acontece dentro da escola de aprendiz do evangelho. Que nós temos nesse processo da reforma íntima, da iniciação, nós temos aí 3 pessoas importantíssimas nesse processo. Que cada uma delas vai desempenhar um papel, cada uma delas tem uma importância dentro desse trabalho, que é o expositor, quando ele traz as aulas, buscando atingir aqueles objetivos das aulas, o dirigente e o aluno, o aprendiz. E aí nós vamos perceber que mesmo expositor, mesmo dirigente também é aprendiz. Então todos nós fizemos esse processo uma primeira vez, quando a gente está fazendo esse processo na escola, dirigentes ou expositor, nós estamos fazendo pela segunda, terceira, 10ª, quantas vezes a gente tem que estar fazendo isso de novo, né? E aqui são pessoas super importantes no processo, que se uma delas não funcionar, as coisas podem não funcionar bem também ao final, né? Então nós temos de uma maneira geral aqui o que acontece dentro da escola. Aquilo que vai acontecer no nível individual, quando nós falamos do que é uma prática individual, e aí nós falamos que o processo de reforma íntima é um processo solitário, porém solidário. O que que nós queremos dizer com isso? Solitário porque a reforma íntima é minha. Eu faço reforma íntima. Eu decidi fazer reforma íntima. Eu me empenho, estou me empenhando por isso. E solidário, solidário por quê? Dentro do processo da escola, eu tenho pessoas ao meu redor que estão na mesma luta, no mesmo caminho. Então, por isso que ele é solidário. Então, nós temos lá a questão do estudo, a própria questão da reforma íntima e a questão do trabalho. E individualmente nós vamos ver esse processo dentro como é que ele acontece, por exemplo, a introdução do caderno de temas, a caderneta pessoal, as vibrações das 22 horas, que tudo isso nós chamamos que é uma prática individual. O aluno, o aprendiz, vai estar fazendo sozinho. E aqui, quando nós falamos de dirigente, nós estamos falando da equipe dirigente também, né? A equipe dirigente é o próprio dirigente da turma de escola, mas é o secretário, é o assistente que está ali junto com ele no dia a dia daquela turma de escola. Quando nós falamos da prática em grupo, numa segunda fase, nesse processo da escola, nós temos aí, então, as aulas propriamente dita, que daí o expositor tem uma tarefa super importante nesse processo. Ele vai ser o coadjuvante da equipe dirigente. O dirigente vai falar algumas coisas dentro da escola que o aluno às vezes nem se importou, mas quando vem o expositor numa outra linguagem, de uma outra forma, ele acaba, puxa, agora eu entendi. É que nem filho, pai e mãe, né? A mãe fala alguma coisa para os filhos e o filho não entende. De repente vem o tio, o avô, que fala assim, agora entendi, minha mãe veio falando isso para mim. Né? De uma maneira muito simples e muito básica para nós. Né? E aí nós temos, então, as vibrações coletivas, as caravanas e as frentes de trabalho, também o exercício da vida plena. Vamos ver, então, como é que isso acontece dentro da escola de aprendiz do Evangelho. Então, nós temos aí, primeiro, nós vamos tratar aqui do primeiro, segundo e terceiro ano, quando nós falamos que nessa primeira fase da escola, no primeiro ano, o aluno, o aprendiz, vai estar fazendo um mergulho dentro de si. Vai estar tentando se conhecer, se reconhecer, como a gente fala. É aquela questão de onde nós viemos, para onde nós vamos, quem eu sou. Nós temos a introdução do Redentor, que é justamente o caminho, através da vida de Jesus, nós vamos conhecê-lo mais profundamente e vamos conhecer o seu Evangelho. Neste primeiro ano de escola é onde a equipe dirigente vai introduzir a maioria das ferramentas. E das atividades acontecem
todas no primeiro ano de escola. E aqui é importante nós já irmos compreendendo esse processo, que a equipe dirigente deve estar atenta a estes passos, não adiantar, não atrasar, tudo tem o seu tempo correto dentro da escola. Lá no segundo ano de escola, por exemplo, a partir da aula 48, o aluno, então, esse aprendiz, vamos falar dessa forma, é melhor, né? Ele vai estar fazendo a busca pela sua própria evangelização. Ele se posicionou, porque ele teve a oportunidade de olhar para o passado. A partir do segundo ano, ele pode realmente ter ali uma oportunidade de estar, ele já olhou para dentro de si um pouquinho mais profundamente, e vai ter a oportunidade de começar um processo de exteriorização, a partir do trabalho em grupo junto com a escola. E aí onde nós temos lá o convite para o curso de médios, nós vamos falar dele daqui a pouquinho, e nós temos também as caravanas de uma maneira mais efetiva, e lá depois, no terceiro ano da escola de aprendiz do evangelho, nós então vamos estar falando efetivamente do trabalho deste aluno, desse aprendiz. Como é que isso acontece? Nós temos aquelas aulas que nós chamamos de aulas um pouco mais filosóficas, um pouco mais de aulas científicas. E vejam, uma coisa que nós podemos esclarecer na noite de hoje é o seguinte: nós não vamos entrar no mérito de como se faz a implementação, nem das atividades e nem das ferramentas da escola. Isso está ficando para uma segunda fase desse trabalho do programa de melhoria de dirigentes expositores, tá bom? Nós vamos deixar para trabalhar isso mais lá na frente. Hoje, nós vamos só ver como é que isso acontece dentro da escola. E também não vamos falar nem das passagens de graus, porque também é tema das duas próximas lives, né? E dos exames espirituais especificamente. Mas nós vamos contar para nós hoje, nós vamos relembrar da importância que os exames espirituais têm para o aprendiz dentro do processo da reforma íntima. Então, quando nós começamos o programa de aulas, e aqui aí nós falamos assim, né? Olhemos para estas aulas do primeiro ano de escola, essas 7 primeiras aulas. Tem aula inaugural, que aí o dirigente, a equipe dirigente já vai estar falando para o aluno, reforçando a importância da prece. Quer dizer, ele começa com uma atividade. Importante que ele dê a importância disso para que possam estar fazendo aquilo que está sendo proposto. Nós falamos da criação, nós falamos das raças primitivas, civilização da Mesopotâmia, a crença no Deus único, a missão de Moisés. E logo na aula 8, a equipe dirigente vai estar falando da introdução ao processo de reforma íntima. O que é, para que é, qual a importância dela para o aprendiz, para a própria equipe dirigente, para o expositor também. Isso é em nós, né? E nós temos, então, nesse contexto da reforma, da introdução, quando a equipe dirigente ou o dirigente fala isso para ele, nós temos aí nessa sequência, né, desta aula, o decálogo. E qual que é a importância do decálogo? Dentro desse instante em que o aluno está se acomodando na escola, em que o aprendiz está começando a se acomodar. Aqui nós vamos falar de aspirante, se nós formos usar a linguagem correta, né? É aspirante a aprendiz. Porque nós não estamos falando das passagens, mas é bom nós usarmos a linguagem correta, né? Ainda aqui, enquanto aspirante. Ele vai se posicionar. Então, o decálogo é a base dessa transformação. Quando nós trazemos, o expositor traz para ele o não matar, o não cobiçar. São aquelas 10 máximas que Jesus nos trouxe, que Moisés trouxe para a gente lá no passado, né? Dando sequência a esse processo destas aulas históricas que nós chamamos, é onde nós estamos aí reavaliando o nosso contato com Deus, por isso que nós escrevemos ali do lado que é uma aliança que a gente está fortalecendo com Deus, a gente está retomando esse contato com Deus através desse olhar para trás. E importante aqui também, nessa primeira fase,
dessas primeiras aulas, porque quando nós perguntamos lá, quando a gente fala daquela pergunta, né, eu me conheço, nós também podemos trazer aqui uma reflexão. Quando nós respondemos que eu sou fulana, moro em tal lugar, sou engenheira, sou farmacêutica, qualquer coisa parecida. Da onde que vieram essas influências? Da onde sofremos essas influências? Se formos falar de reencarnação, porque somos espíritas, estamos falando aqui da doutrina espírita, né? De várias outras encarnações, mas se falarmos só dessa, olha o contexto que nós podemos observar em termos da família. Qual é a influência que nós sofremos da família para estarmos na condição que estamos hoje e implementarmos mudanças naquilo que a gente não gosta em nós. Se, por exemplo, meu pai era engenheiro, bom, eu não vou ser engenheiro porque eu já conheço a profissão, quero ser diferente. Vou fazer, então, teatro, por exemplo, né? Então, percebo as influências que nós temos e que é importante que o aprendiz, o aspirante aprendiz nesse instante tenha possibilidade de observar em si, para observar da onde é que ele se posiciona no mundo, da forma como ele está nos dias de hoje. Dando sequência, nós vamos passar por essas aulas ainda, revendo todo aquele passado do povo judeu, e onde também nós revemos o nosso passado. E aqui uma coisa importante, onde a gente traz, então, aquela primeira live, o tema da primeira live que nós fizemos, que foi o tradição espiritual. Da onde que vem todo aquele contexto que nós conhecemos, essa coisa que às vezes quando a gente fala, poxa, eu não gostei do que eu fiz, mas por que eu sinto isso? É porque isso está em nós já ouvimos em algum tempo passado. Então essa tradição espiritual está escrita em algum lugar. Não cabe a gente falar aonde que ela está escrita agora, pode estar escrita no nosso coração, na nossa mente, aonde quer que ela esteja, mas isso fala ao nosso coração. E aí nós temos aqui na aula 13, então, a implantação do caderno de temas. E também não vamos falar como nós vamos implantar o caderno de temas, mas da importância que ele tem no processo da reforma íntima. Porque é um começo de autoobservação. Através de um tema específico, como, por exemplo, no primeiro tema, nós temos aí nas lutas habituais, não exige educação do companheiro, demonstre a sua. Nunca parei para pensar nisso. Nós ouvimos isso várias e várias vezes. Se nós lembrarmos quando estávamos na primeira vez na escola, poxa, é verdade. Às vezes nós estamos parados em fila de banco e a gente exige que o outro não entre na fila, mas a gente quer burlar a fila. Hoje nem tem mais fila de banco, né? Tudo online. Mas é algo importante para que esse aspirante aprendiz possa começar a implementar a sua transformação, a sua mudança de atitude, que já não começou aqui, vamos recordar que ele já começou lá com a implantação da prece, né? As vibrações das 22 horas que vem na sequência, que essa equipe dirigente também vai estar falando da importância de nós nos ligarmos estando em casa, e hoje nós estamos mais em casa do que de costume, né? Porém, nessas vibrações das 22 horas, nós vamos estar ligados a outros companheiros daquela turma de escola, e aí a equipe dirigente vai falar para a gente que não é só uma turma de escola, nós temos várias turmas de escolas na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, fora do nosso país. Então, nós estamos mentalmente ligados, então são pequenas atitudes no nosso dia a dia. Olha só, nós já temos aí pelo menos 3 novas atitudes durante o dia. A oração, ao acordar e ao levantar, ao acordar e ao dormir, as vibrações das 22 horas e também o Evangelho no Lar, que já foi implementado já há algum tempo, aliás, desde a assistência espiritual, se esse aspirante passou por aquele processo, né? Então, nós começamos esse processo de autoconhecimento. Através do caderno de temas, nós vamos, na sequência, buscar aí, então, quando nós falamos da Fraternidade Essênia, que é uma aula que o expositor poderá explorar de muitas formas, de muitas formas. Porém, uma coisa que nós destacamos nesta aula, uma das coisas que nós destacamos nesta aula, que é importante nesse processo de olhar para si mesmo,
é o exemplo que estas pessoas, que aquelas criaturas nos deram naquele momento. Em primeiro lugar, do próprio contexto da existência deles, que era justamente deles estarem lá propiciando um ambiente salutar, um ambiente místico, preparando o ambiente para que Jesus pudesse vir e fazer o seu trabalho, dar apoio espiritual a Jesus, né? Preparar aquele ambiente. Essa foi a primeira das finalidades deles, por isso que eles vieram antes do nosso mestre. Quando a gente fala da própria vivência deles no dia a dia, nós vamos perceber que, numa linguagem nova e recente, que eles eram pessoas que viviam dentro da sociedade, mas não chamavam a atenção de ninguém. Por quê? Eles cumpriam as leis rigorosamente. As leis tanto daquela fraternidade a qual eles seguiam, a qual eles pertenciam, como as leis da própria sociedade, que era uma sociedade sociopolítica e cultural muito diversificada, comandados por Roma, sob o Sinédrio. Então, nós podemos falar que eles eram pessoas invisíveis, fazendo o processo de transformação deles, mas que estavam naquele caminho, fazendo o que competia a eles, efetivamente. E aí eles nos deram todos aqueles exemplos. Na sequência, por exemplo, na aula 21, só para que a gente possa recordar, quando a gente fala dos primeiros discípulos, nós vamos perguntar assim, mas poxa, primeiros discípulos, lógico, 700, 500, 72, depois 12. Vamos ficar nos 12 que está muito bom, né? Só nos 12 nós temos ali 12 criaturas completamente diferentes, com dificuldades e com facilidades pertinentes a cada um deles, mas que efetivamente, ao estarem próximos de Jesus, puderam fazer e implementar as suas reformas, novas atitudes, novos caminhos, novos trabalhos, a partir do contato que tiveram com Jesus. Então, às vezes nós falamos assim, o aprendiz fala para nós, né? Ah, mas eu não vou ser que nem um Pedro, que nem um João. Eles fizeram o trabalho deles naquele tempo, naquela encarnação. Hoje, quem é que está encarnado? Somos cada um de nós, então a gente tem que parar para pensar um pouquinho aí, né? Aí nós viemos com a sequência da aula da promoção do candidato ao grau de aprendiz na aula 23. Não vamos falar como é que nós fazemos isso, porque é tema da próxima live. Mas a importância que isso tem para o aluno, nesse processo de autoobservação, dele ver que também outros companheiros estão junto com eles e nós conquistamos algo diferente. Aí nós temos então a implantação da caderneta pessoal, e aqui vale relembrar dos essênios, que lá os essênios tinham lá um livretozinho, que também naquela aula a gente conta disso para eles, onde eles anotavam durante o dia, ao final do dia, nós lembramos de novo do Santo Agostinho, onde nós anotávamos lá as nossas conquistas e aquilo que a gente efetivamente ainda não está gostando de olhar para nós. E nós vamos dar sequência. Implantação de caderneta pessoal, o tema quem está nos vendo e ouvindo, vai ser tema de um assunto bem específico no nosso próximo trabalho, tá bom? Então, fiquem tranquilos, por favor. Quando nós falamos, então, da Maria de Magdala e hostilidades de Sinédrio, por que nós falamos da Maria? Porque aqui cabe aquela primeira pergunta que nós fizemos lá no começo, quando o expositor tem a oportunidade de contar para esse aprendiz, de que ela, num primeiro momento, ela tinha tudo. Ela era uma pessoa rica, bonita, nos dias de hoje, né? Rica, famosa e poderosa, né? Na tradução da linguagem dos dias de hoje. Porém, ela saía, como relata algumas literaturas, saía muitas vezes daquelas festas, daquela entristecida, poxa, eu não queria fazer isso. Por que eu continuo fazendo isso? Olha a nossa primeira pergunta que nós trouxemos hoje. Algo em mim que eu olho, que eu não gosto, mas que eu ainda não consigo mudar. Então, a Maria de Magdala para nós é este exemplo de que, com a insistência
do que ela estava querendo mudar, do esforço que ela fez e principalmente do contato que ela tem com Jesus, é que ela realmente consegue implementar as mudanças dela. E aí a gente sabe, inclusive, das consequências dessa mudança que vai acontecer lá no final da vida dela. E é importante que nós também tenhamos essa consciência quando a gente está tentando orientar o aluno. Essas mudanças vão ter consequências. E é claro, sempre de uma maneira boa, mas só que às vezes essa maneira boa, nós entendemos um pouco aí se a gente olhar para Maria, né, Maria de Magdala, ela sofreu um pouco, mas nós não achamos que ela tenha sofrido, ela se redimiu, né, no processo de transformação dela. Nós temos os testes dentro da escola que são tão importantes dentro do contexto da reforma interior. Quando o aluno, logo nos primeiros testes, ele vai contar para nós sobre a escola, o que está sendo a escola para ele. Mas um pouco mais à frente, os testes vão implementar algumas perguntas sobre preconceito, sobre mudanças, sobre o que está acontecendo com ele, se ele já conseguiu superar alguma dificuldade com pessoas, com vícios que ele possa ter eventualmente, né? Nós temos aí na aula 36 o Sermão do Monte, que é o nosso código de mudança. Nós queremos uma receita, quando a gente fala de receita de bolo, a receita é o Sermão do Monte. Lá na frente, nós temos mais 4 aulas, onde nós vamos ver, então, todas as bem-aventuranças de uma maneira mais detalhada. Mas na sequência do Sermão do Monte, nós temos Gênese da Alma. Quando nós vemos esse programa pela primeira vez, poxa, essa aula aí está perdida nesse contexto. A gente olha para isso, mas depois, se a gente parar para pensar, nem tanto. Gênese da Alma pode estar aí por uma questão básica, que é para a gente compreender o processo da evolução mais intimamente. Da onde que vem a minha raiva de hoje? Por que eu me sinto raivosa? Por que eu brigo com as pessoas à toa? São ainda aquelas atitudes que nós tínhamos, por exemplo, na passagem do rei nominal, onde a agressividade era importante para a minha sobrevivência. Então, a Gênese da Alma vai fazer com que nós comecemos a compreender esta importância. Por que de estarmos nessa condição e queremos aí buscar mais intimamente olhar para dentro de nós, buscando então os nossos defeitos mais arraigados. Então, nós temos, ao final do primeiro ano de escola, esse caminho que foi Jesus, que nos mostrou através do Redentor. E aí nós temos o primeiro exame espiritual. E aqui os amigos espirituais são muito gentis com todos nós. Porque eles nos apoiam, eles nos orientam, eles nos dão toda a força e toda a coragem. E é importante que isso seja informado, seja passado para aquele aprendiz, para que ele possa compreender o contexto do primeiro exame, neste momento, e implementar as mudanças que eventualmente possam estar até vindo pelo plano espiritual, às vezes não, mas vem mais a questão do apoio, para que ele venha, para que e comece então a estreitar estes laços com a espiritualidade. Passagem para o grau do servidor, segundo ano de escola. Evolução do homem animal para o homem espiritual. Antes, quando nós fazemos a passagem do homem animal, aliás, quando nós fazemos passagem de grau no início do segundo ano, nós temos aí o convite para o curso de médiuns. Qual é a importância para o processo de reforma íntima do curso de médiuns neste momento? Este servidor agora que vai começar a experienciar o papel do servidor, ele vai estar começando a ampliar a sua capacidade de conexão com o mundo espiritual. Vai estar também observando em si, através do processo do curso de médiuns, a observar em si mesmo as suas potencialidades mediúnicas, porque é uma ferramenta de trabalho. Isso deve ficar bem claro também para ele.
Então, quando nós planejamos a escola, lá no início, e nós sabemos que o convite ao curso de médios vai acontecer aqui, a equipe dirigente dessa turma, junto com a casa, junto com outra equipe, com a equipe que dá apoio a essa turma, deve planejar esse processo, esse momento da escola. Bom, nós podemos fazer o curso de médios naquele momento? Temos essa condição? Nós sabemos, alguém pode falar, mas às vezes eu não tenho essa condição. Tudo bem, levemos isso para exceção, mas vamos nos esforçar por fazer o curso de médios a partir desse momento, porque é importante para o processo de reforma íntima desse servidor. E aí as 4 aulas que nós falamos do Sermão do Monte, onde a gente vai detalhar, então, as bem-aventuranças. Voltando aqui um pouquinho, na aula 56 ainda, no 2º ano, aí uma das últimas atividades que esse aluno que a equipe dirigente vai implementar, que é a questão da vida plena. Falar para um grupo e ouvir dentro do grupo. Quer dizer, eu saio de mim e ouço. Às vezes, pela exposição do outro, eu também consigo implementar mudanças em mim. Talvez aqui esteja a melhor das... Não é o melhor objetivo, não vamos falar dessa forma, mas a melhor ganho que a vida plena pode nos proporcionar. Que através da exposição do outro dentro daquele grupo de escola, dentro daquele grupo fraterno, que agora já é um grupo de fraterno, ouvindo um companheiro meu dentro da turma de escola, eu também possa implementar. Poxa, ele falou que às vezes ele fala mal de alguém, qualquer coisa assim, eu posso também levar essa reflexão e poder mudar a minha vida, né? Mudar a atitude que eu não gosto em mim. Então nós damos aqui a implantação da vida plena e os conceitos dela. Quando nós falamos, então, na sequência, vem todo um rol, vamos falar assim, de exemplos, porque nós vamos entrar na vida daqueles discípulos, um pouco mais, o que cada um deles pôde contribuir e pode contribuir para que, inspirado por eles, nós implementemos as mudanças em nós mesmos. Quando nós falamos de Paulo, por exemplo, reforma íntima, do Paulo, nós costumamos dizer assim, Paulo estava indo para o sul, quando ele conhece Jesus, ele muda o rumo e vai para o norte. Claro, passando pelo deserto que ele teve, onde ele teve que parar, se olhar, se observar e implementar aquilo que daí nós poderíamos dizer, ele olhou para ele mesmo e viu algumas coisas que ele não gostava nele. E implementou algumas mudanças. E aí nós vamos ver no contexto das aulas seguintes, tudo o que acontece com ele. Aula 62, preconceito. Quão importante é essa aula dentro do processo da reforma íntima? Quando nós falamos de preconceito, nós falamos aí da questão dos preconceitos raciais, políticos, religiosos. Também não vamos entrar no mérito de como se implantar isso. Mas a equipe dirigente, e aí alguns testes dentro do contexto da reforma íntima, quando o aluno está respondendo, também ele vai responder questões sobre preconceitos. É uma oportunidade dele se olhar, de implementar a mudança que ele quer nele mesmo, através dessa observação dele em relação à sociedade que ele está vivendo, por exemplo, né? Quando nós falamos dos preconceitos sociais, raciais e tantos outros que nós vemos nos dias de hoje, que parece que se intensificam, né? E aí onde nós falamos, então, que algumas vezes a gente nem consegue olhar para nós, porque nós agimos em casa de um jeito, no trabalho de outro, e junto com amigos de outro, então nós somos várias pessoas, não somos uma só. E a reforma íntima está nos ajudando a efetivamente a gente ser uma e única pessoa, verdadeiramente. Vícios e defeitos. Lá na aula 68, praticamente no meio do processo da escola de aprendiz do Evangelho, no meio da reforma íntima. Vícios, aqueles estão os mais simples, né, como a gente fala, que a equipe dirigente vai falar, e os defeitos, como a gente contou agora há pouco, da questão da agressividade,
onde nós falamos do orgulho, vaidade e tantos outros que são um pouco mais difíceis, né, de serem extirpados dessa maneira de ser nossa. Então nós temos aí os conceitos na aula 68. Nós vamos ver aí Tiago, nós vamos ver Pedro, João, o Judas, nós vamos ver na aula 73 vícios e defeitos, aí nós temos o exercício de vida plena. Olha aonde para onde caminha essa nossa escola de aprendizes do Evangelho. Pensamento e vontade. O que é pensar, o que é a vontade? Como é que eu posso implementar a minha vontade se eu vejo em mim coisa que eu não gosto, eu não consigo mudar de novo? Mas é aquela tenacidade. Eu posso fazer isso, porque se eu não fizer, na sequência tem a questão da ação e da reação. E aqui nós trazemos, então, o livre-arbítrio. Eu posso escolher ser melhor. Eu posso escolher fazer algo diferente. Não é nem ser melhor em primeiro lugar, mas fazer algo diferente. A atitude minha diferente é que vai implementar a maneira de eu ser, vai mudar a maneira de eu sentir, a maneira de eu pensar. Então é trazer do intelecto, como nós falamos, trazer aqui da cabeça, trazer para o coração, mas trazer para as mãos, de uma maneira bem figurada. Quando nós falamos trazer para as mãos, é o fazer. Essas coisas que nós vamos implementar em nós é fazer. Por isso que a reforma íntima, na questão da lei de ação e reação, ela tem não é um hiato, mas entre a ação e a reação, quando nós falamos disso, antes disso, tem aí a questão de nós podemos escolher. Só que quando a gente fala de livre-arbítrio, né, às vezes nem tanto, né? Às vezes nós somos levados pelo roldão, como falam. Somos como nem folhas soltas ao vento. As coisas à nossa volta fazem com que a gente faça as coisas sem pensar e sem olhar. Então é instante de parar para se auto-observar, para se ver, para se olhar. E aí nós vamos, então, quando a gente não, voltando aqui, ação e reação, pensamento e vontade, quando nós não fazemos as coisas direito, por exemplo, quando vem aquela aula 78 da medicina psicossomática, quando nós não pensamos no agindo bem, onde é que sofremos as consequências disso? No corpo. E é onde então vêm as doenças, que nada mais é do que o corpo está falando para a gente, olha, presta atenção, essa gastrite sua é por conta disso. Aí a possibilidade que a gente tem, né, de se curar. Nós nos curarmos, implementarmos as curas que nós precisamos fazer em nós mesmos. Através do quê? Através da sequência de buscar seguir as leis universais. Antes disso, nós temos cosmogonias, evolução dos diferentes reinos, onde a gente vai ver todo aquele processo da Gênese, agora mais detalhado ainda, né? Mais importante aqui, a questão das leis universais, onde nós temos todas elas. Lei do amor, lei do trabalho, lei da justiça, porque é o caminho, é a receita que nós falamos no começo, para que nós implementemos as mudanças que nós queremos em nós. Exame espiritual de 2º ano. Na sequência, quando a gente chega na aula 94, por exemplo, que aí o aluno também já está fazendo trabalhos dentro da casa espírita, por exemplo, né? Ou até fora dela. Quando nós falamos da estrutura da aliança. E aqui nós trouxemos esta reflexão para nós, porque o que a aliança propõe para a gente dentro do contexto das escolas? É justamente que nós nos tornemos pessoas melhores, para que a gente, a partir de que, se a escola fez um bem para nós, que nós nos importemos com este movimento e façamos também algo por ele, para que ele se expanda no limite das nossas forças. Para que, se fez tão bem para nós, a reforma íntima, a escola fez tão bem para nós, então vamos trabalhar por ele, vamos trabalhar com ele, vamos trabalhar junto com ele. Aí nós temos então a fraternidade do trevo e a fraternidade dos discípulos de Jesus. Também não vamos entrar no mérito disso, porque nós vamos ver nas 2 próximas lives, né? Mas o que é a fraternidade, como é que ela surgiu dentro do contexto das escolas, e a fraternidade dos discípulos de Jesus, da qual nós estamos no contexto dos graus da iniciação, nós fazemos parte dela.
E aí, para a gente finalizar, então, os programas da escola, nós temos aí no final os recursos do cristão. E vejam bem, a aula 111, iniciação, só lá na aula 111 é que o dirigente, o expositor, vai rever tudo isso dentro daquelas questões da tradição espiritual, dos conceitos da iniciação e o que pode ser feito a partir daí. E aí nós trouxemos também para a gente pensar um pouquinho sobre os problemas da propagação do espiritismo, o objetivo específico da aula, mas também algo mais que a gente pode estar trazendo para pensar em termos de reforma íntima. Por que nós poderemos ter problemas de propagação ou na propagação? Se nós não fizermos o que a escola nos propõe, preces, evangelho, caderneta, caderno de temas, nos esforcemos por mudar, sermos melhores. Nós não vamos estar contribuindo para que a nossa doutrina se propague da forma como ela foi proposta inicialmente e com tudo aquilo que ainda o Kardec nos indicou que poderia vir. Mas só vão vir as novas coisas melhores se nós estivermos em condições melhores para captarmos os nossos irmãos espirituais, né? Então, para a gente finalizar, quando nós falamos em evangelização do ser, o que nós entendemos por esse ser? Aí, ouvindo uma palestra outro dia, nos calou ao coração a seguinte questão: quanto mais dentro, mais fora. É o que nós entendemos por isso. Quanto mais me olho, quanto mais mudo para melhor, mais eu tenho oportunidade de conviver com as pessoas ao meu redor de uma maneira melhor. Então, quando nós voltamos àquela pergunta lá, eu me conheço, tem uma historinha também de uma dessas palestras que fala de um boneco. Imaginemos que a gente molde um boneco de barro e coloque ele para andar. Ele vai andar e vai perguntar, mas o que eu vou vestir hoje? O que eu vou comer hoje? O que eu vou ganhar? Quanto que eu vou ganhar? Aí nós perguntamos, esse boneco não se deu ao luxo de olhar para trás e perguntar, mas para que eu estou aqui mesmo? Para que você me fez? Então, esta é a questão do ser. Aí que a gente fala que quando nós começamos esse processo de autoconhecimento, pode ser, aí voltamos àquela questão, né, que pode ser que a gente esteja mudando o nosso nível de ser. E aí, a evangelização, quando a gente fala do evangelho, né, o evangelho é essa possibilidade de a gente mudar este nível, da gente passar de um nível só de querer, que nem o bonequinho que nós falamos agora, né, só de estar preocupado com comida, com o que ele vai vestir e quanto que ele vai ganhar, e efetivamente ele olhar e falar assim, poxa, mas eu sou fulano, eu sou uma pessoa boa, ou eu quero ser uma pessoa boa. Então, é mudar o nível de ser. Através do quê? Através do evangelho proposto por Jesus, né? E então, nós temos aí agora, para finalizar, de uma maneira geral, a linha do tempo da escola, onde nós temos tudo o que aconteceu, as atividades que foram implementadas durante o processo, as ferramentas que foram implementadas até o 3º ano de escola, que tudo isso faz parte do processo de reforma íntima. Se uma dessas coisas não acontecer, não acontece reforma íntima. Não acontece. E não é a escola de aprendizes do Evangelho que foi proposta para nós. Então, nós podemos dizer que reforma íntima é aquela questão da preservação dos valores espirituais trazidos lá pela tradição espiritual, que tem consequências morais na nossa vida, que pode expandir a nossa consciência enquanto pessoas, em consciência espiritual, através desse processo de autoobservação constante e tenaz. Constante, é diário, e que pode, nós falamos que pode, né? Que pode possibilitar a autotransformação. Bom, reforma íntima dentro do contexto que a gente propôs, acreditamos que podemos agora
abrir para as perguntas, se houver. A Cida, se quiser vir para cá para me ajudar. Temos bastante perguntas, viu, Maria? Mas eu vou Vixe. começar pelos comentários. Muita gente deixou uns comentários elogiosos, agradecendo o trabalho que foi feito, por você principalmente, pelo suporte do grupo. A Maria Zezé falou que pensa sempre positivo, mas aí vem ondas de desânimo. Eu acho que a gente está aqui junto para isso mesmo, para ajudar uns aos outros. Agradecer o Ademar Tadei, que fala lá de Santiago, dizendo que vai começar agora, quarta-feira, a primeira escola de aprendizes do Evangelho lá em Santiago. Que Deus os abençoe. Né? A Rosália, que trouxe vários comentários, e um deles é falando o quanto que essa introdução é bastante importante para a gente começar a escola, né? Para ancorar o aluno na escola. A Ângela Brustolin também fala que é um eterno aprendiz e tem muita gratidão pelas aulas da escola. O Geraldo, que nos traz a lembrança de todo mundo que está assistindo aqui, por favor, dá um like no vídeo, para que a gente possa aumentar a visualização desse nosso vídeo também, né? E vários agradecimentos aqui da Val, da Maria Inês, da Helena Duarte, da Sandra Gonçalves. Mas, indo diretamente para as perguntas, vou começar lá pelo comecinho. A Silvia Calef trouxe algumas perguntas para a gente. Uma delas é bem interessante e o Luiz Cláudio interagiu aqui também, perguntando sobre o que determina o sucesso de uma escola. Né? Se é a quantidade dos alunos, é a quantidade de discípulos, quantidade de trabalhadores para a casa espírita, né? A Silvia perguntou isso e o Luiz comenta que só tem um critério, é a reforma íntima absolvida para os alunos, né? O que você acha disso, Maria? O que você gostaria de acrescentar aí nessa compreensão? Qual é o critério de sucesso de uma escola? Quem foi que perguntou, Cida, por favor? Foi a Silvia Calef. E o Luiz Cláudio Guedes comentou. Tá, a Silvia e o Luiz Cláudio. Então, meus amigos, será que quantidade vai importar para um processo para a escola de aprendiz do Evangelho? Talvez, acho que a resposta vocês mesmos já deram. O mais importante é aquilo que nós implementamos na maneira de ser do outro. Iniciando, é claro, em nós mesmos. Então, se nós pudermos fazemos a diferença na vida de alguém, talvez esse seja o início do sucesso de uma turma de escola de aprendiz do Evangelho, né? Então, realmente, vamos falar, eu entendo, agora eu vou falar por mim. Eu entendo que quantidade não é qualidade. Pode ser, sei lá, em algum processo pode ser, mas o que a escola pede para nós? É justamente esse empenho de mudar aquelas coisas que nós não gostamos. Por isso que nós insistimos naquela primeira pergunta, de que eu vejo algo em mim que eu não gosto. Então, se eu vejo algo em mim que eu não gosto, já é um primeiro despertar para que nós possamos implementar as nossas mudanças. E aí, por isso que a proposta da escola é justamente esta. E aí, o Santo Agostinho, ele é muito feliz quando a gente releu para essa live na noite de hoje, o processo que ele fazia, né, de que se durante o dia ele teria agido para o bem e se ele teve a oportunidade de fazer o bem para alguém. Então, se a escola proporcionar isso a qualquer um de nós, a um aluno sequer, eu acho que ela já pode se considerar como um êxito, né? Exato. De uma maneira bem simples. É quase um chavão, mas é qualidade versus quantidade sempre, né? Okay. Que bom. A Silvia também, ela fez um comentário interessante e depois fez uma pergunta, que eu acho que isso está junto, né? Se esse grupo está estudando fazer modificações, melhorias no processo da escola e no seu programa, e comentou igualmente, né, que ela acha que aceitar alunos até a aula 13, né, que o aprendiz perdeu todas essas aulas, pode ser um prejuízo para o aprendiz, né, Maria? Posso adiantar que nosso grupo do projeto está focado essa e muitas outras questões, tá certo? Exatamente. Como é que é o nome dela mesmo, Cida? É a Silvia Calef. Né? Ok, Silvia.
Então, Silvia, olha só, o projeto tem aí uma proposta de buscar possibilidades de melhoria, né? E essa melhoria pode ser implementar mudanças dentro do processo, dentro da escola, a gente não sabe ainda porque nós estamos começando agora. Você é bem-vinda também, a hora que você quiser, o projeto está aberto, né? Porém, quando a gente fala de, veja bem, o que o nosso movimento propõe é que alunos possam ingressar até aquela aula. Porém, e nós vamos ver no contexto do trabalho da equipe dirigente, que tudo aquilo que foi proposto até aquele momento da entrada desse aluno, desse aprendiz naquele número de aula, a equipe dirigente vai estar revendo. Há uma perda? Pode ser. Porém, o dirigente também, ele pode fechar, vamos colocar esse fechar entre aspas, por favor, a turma logo no primeiro dia de aula. É uma oportunidade que ele tem. Às vezes a casa é pequena, então a turma vai ficar aberta até aquela aula. Então, mas todo esse contexto é bom que seja revisto como o próprio programa propõe. Está proposto no nosso programa rever tudo isso. Uhum. E aí é que nós falamos da importância da equipe dirigente de efetivamente fazer aquilo que a escola está pedindo, para que esse aluno não tenha tanta perca, né? Uhum. Tudo bem, Silvia? O que a Maria está falando foi até o que o Luiz Amaro comentou no comecinho da live. Esse trabalho de melhorias é parte do trabalho do projeto EAE-FDJ, e a base disso tudo é exatamente a revisão. Isso não implica que nós vamos mudar, crescer, aumentar, diminuir, mas estamos trabalhando nas adaptações ao programa de escola, e esse é um projeto aberto para discípulos que estejam interessados a trabalhar. Pode mandar um e-mail para a gente, que eu vou deixar aqui já o endereço, tá bom? O Ulisses Minto Raspa perguntou o seguinte: a metodologia da escola é muito clara e objetiva. Qual a melhor forma de a gente se orientar e orientar aos alunos, acredito, né, que a mudança não é repentina e que a gente precisa, né, da paciência, do exercício diário para a esperada transformação? Acho que aqui ele está pedindo dicas de como passar essa necessidade de paciência para os alunos, né? Já diziam lá que a paciência é uma arte, né, Ulisses? E realmente é uma arte, vamos vir para mais para cá. E dentro da escola, vejam, a escola é um processo de 3 anos. Quer dizer, quando esse processo chegou até nós, Edgar Amon, quando deve ter colocado ele no papel, ele imaginou um tempo mínimo para que isso pudesse ser implementado. Então, nós percebemos ao longo do processo da escola que realmente as coisas são colocadas muito sutilmente, devagar. Mas é importante, por isso que nós falamos da importância do aluno se propor a fazer, e que o dirigente esteja atento a isso. Ele tem feito a prece diária? Ele, enquanto dirigente, e ele, o aluno, né? Ele tem feito o caderno de temas, tem feito os temas no tempo que é proposto dentro do processo da escola, que nós não falamos isso, estamos falando agora, né? Então, é paulatino. E vejam, a evolução não dá saltos, a nossa doutrina nos diz isso. Então, é com calma. E não adianta nós nos martirizarmos, porque, veja, se nós queremos fazer grandes transformações, nós não vamos conseguir. É difícil. São raras as pessoas que conseguem fazer grandes mudanças. As mudanças, as pequenas mudanças é que solidificam o nosso caminhar. É isso aí, maravilhoso. A Márcia Maciero, que também fez bastante contribuições hoje para a gente, fez uma pergunta interessante, né? E que eu acho que está no coração da maioria dos dirigentes. Na maior parte das turmas GE, a gente tem um percentual de desistência muito alto no primeiro ano. O que a gente pode fazer para tornar a escola o mais interessante possível para os alunos? Nossa, Silvia. Pegadinha quase isso, né? Não vou falar que é uma pergunta difícil, mas eu acho que cada um de nós, como dirigente, vai saber responder. Eu tenho certeza que no seu coração você vai encontrar as respostas. E quando nós falamos no curso dirigente, essa pergunta sempre vem para nós também, né? O que fazer com a evasão das escolas?
Não há o que o dirigente fazer. Talvez a pergunta possa, nós tenhamos oportunidade de fazer a pergunta diferente. O que eu estou fazendo com esta turma de escola? Eu estou dando o meu melhor? Estou fazendo realmente aquilo que a escola propõe? Eu, enquanto dirigente, estou me esforçando por fazer aquilo que a escola pede? Tenho me colocado à disposição do aluno, tenho me colocado à disposição da escola, porque vejam bem, algumas vezes nós achamos que o dirigente, ele só tem o compromisso com a turma de escola naquele dia de aula. Por exemplo, a turma de escola é sexta-feira, 8h. Então, eu só vou me ligar com a escola na sexta-feira, 8h. Não é assim. Quando nós vamos abraçar uma turma de escola, essa turma de escola vai ser nossa, entre aspas também, 24 horas por dia, todos os dias da semana, durante 3 anos e meio. E olhe lá se isso não continua depois, porque nós abraçamos uma responsabilidade da qual nós dizemos que nós vamos responder por ela. Aqueles alunos são minha responsabilidade na condição de dirigente, na condição de expositor, na condição de equipe dirigente. Então, talvez a pergunta que a gente possa estar fazendo para responder essa pergunta é essa: estou fazendo o meu melhor? Se for sim, a evasão é natural, faz parte do processo da escola, né? Faz parte. É isso aí. A própria Márcia está pedindo dicas para a aula de vida plena. Márcia, acho que eu posso te responder essa pergunta. Eu implementei essa aula de vida plena essa semana na minha turma, e tem, dentro do canal da Aliança, tem alguns vídeos, inclusive com o Eduardo Miyashiro, onde ele trabalha dicas importantíssimas para essa aula. Procura lá no canal da Aliança, está lá considerações sobre a aula de vida plena, que eu tenho certeza que vai mudar a visão de como esse trabalho pode ser implementado nas escolas, né? A Orminda Oliveira pergunta, quando a casa... E aí tem também, junto a pergunta da Ruth Dourado e outra sobre curso de médiums, né? Quando a casa não oferece o curso de aprimoramento mediúnico, ou sobre as dificuldades que a gente está tendo durante essa pandemia de fazer a parte prática do curso de médiuns. Maria, eu acho que isso tem que ser uma orientação regional a regional, né? Vejam bem, quando nós trouxemos o curso de média a partir da 48ª aula, é porque ela está proposta dentro daquele contexto, e nós contamos durante a nossa explanação hoje o porquê. E nós sabemos também das dificuldades e facilidades que cada casa, cada turma de escola vai ter durante o processo. Se nós pudermos implementar o curso de médios a partir daquele momento, é ótimo, é bom. Hoje nós estamos vivendo um regime de exceção. Nós temos aí, como escreveu aqui a Dani, inclusive falando das turmas online, que isso está acontecendo de uma maneira diferente. Então, tudo isso, tanto a equipe do projeto, quanto a equipe dos coordenadores de AFDJ das regionais, tem se preocupado em atualizar, em buscar formas de ajudar esses dirigentes. Então, nós acreditamos que essa questão da pandemia, agora, pode ser que esteja pode ser que se acelere o processo de retomada das coisas normais, né, e a gente possa implementar esse curso de médio da maneira como ele está proposto, ou se não for assim, essas equipes estão trabalhando para que efetivamente a gente possa ajudar vocês no contexto delas acontecerem de outra forma. Tudo bem? Maravilhoso. Eu acho que a gente tem tempo para 2 perguntas rápidas. Uma é da Benedita Martins Mota, que ela pergunta sobre a impossibilidade que tem sido realizar as caravanas durante esse período de pandemia, né? Se isso prejudica o processo de reforma íntima dos alunos de alguma forma. Boa pergunta. Nós estamos ainda colhendo estes dados, vamos falar assim, né? Porque, veja, é tudo novo para nós. Eu não vou falar para você hoje que isso prejudica ou não, porque eu vou estar sendo incoerente com a minha experiência. O que essas 2 equipes que nós falamos agora há pouco, tanto a equipe projeto e a FDJ, quanto a equipe de coordenadores e a FDJ no nosso movimento,
eles têm se preocupado, sim, em buscar as alternativas para que isso possa acontecer, de que forma isso pode acontecer e qual é o resultado que isso está podendo, para que o dirigente possa estar avaliando e quantificando essa devolutiva. Nós ainda não temos esses dados no dia de hoje para passar para você, mas é uma preocupação dessas equipes e do nosso movimento como um todo. As equipes os coordenadores regionais também têm trazido isso para nós, e o nosso movimento, acredito que vai encontrar aí experiências que a gente pode estar trocando mais para frente também, para a gente poder caminhar. Né? É isso aí. Mais do que nada, a reforma íntima é um processo, como a própria Maria colocou, solitário, apesar de também ser solidário, né? E quando a nossa reforma íntima, ela muitas vezes independe disso, e a gente tem que encontrar esses caminhos. Às vezes as caravanas, elas precisam ser mais criativas num momento como esse, né? E para a gente tem algumas pessoas perguntando aqui sobre mudança. A gente está com o nosso link aberto para registro, tá? Nos grupos de estudo desse tema de reforma íntima, onde também podemos, nesses pequenos grupos, desenvolver melhor as dúvidas que foram trazidas aqui, junto com os monitores que vão estar dando seguimento a isso. Por favor, quem não se inscreveu, se inscreva lá. O link foi colocado aqui nos comentários do YouTube, mas eu vou colocar novamente, e aí a gente pode discutir mais. Uma outra coisa é que até amanhã, meia-noite, por favor, divulguem, tá bom? E para a gente terminar, Maria, tem aqui uma pergunta do Márcio Henrique Lima da Silva, que ele é interessante e é importante para a gente terminar com isso, né? Com a transformação que a reforma íntima, que a gente percebe acontecer através da reforma íntima, implantação de todos esses instrumentos, né? Será que a gente tem um desencarne melhor e consegue fazer uma reforma íntima melhor ainda na espiritualidade? Márcio, não sei não. Eu vou deixar para você responder essa pergunta. Quem sabe a gente tem a oportunidade de se encontrar lá no mundo espiritual, né? De uma maneira bem leve para a gente poder responder. Mas olha, eu vou dar meu testemunho então, né? E acredito que nós vamos ouvir isso muitas vezes, mas eu dou o meu testemunho aqui nesta noite. A escola foi um divisor de águas para mim, né? Quando eu a fiz pela primeira vez. E num determinado momento eu cheguei para a dirigente que me dirigiu naqueles dias e falei para ela: olha, eu não quero mais saber disso, não vou fazer mais isso porque está me causando muito, né? E ela sentou para mim e falou assim: é mesmo, Maria? A única coisa que ela falou para mim: vem cá, vamos conversar. Então, acredito que essa disponibilidade que ela teve de me chamar para uma conversa, né, é essa disponibilidade que a gente tenha também para fazer essas pequenas transformações que a gente pode fazer em nós, né? Sinceramente, acredito que hoje eu sou, né, um pouquinho melhor do que eu era quando eu entrei quando eu fiz a primeira turma de escola, né, um pouquinho só. E até dando continuidade, quando a gente fala da continuidade das escolas, né, que é tema da última aula, nós percebemos que esse processo ele não acaba quando termina, quando nós fazemos o terceiro exame da escola. É um processo que continua para esta encarnação e quem sabe para muitas outras que a gente tem a oportunidade ainda de viver. Eu agradeço então, uma boa noite e a gente se encontra nos grupos de estudo. Boa noite, queridos. Muito obrigada. Vai lá, eu vou botar aqui de novo. Obrigada. Boa noite.